apontei aqui, que não pode ser língua das nações, embora isso possa acontecer. Eu creio piamente de você chegar num país, você nunca estudou russo, você nunca estudou ucraniano, e o Espírito Santo capacitar você a falar na língua daquele país. Como é que fica, pastor Amaury, na sua interpretação, esse versículo que ele trouxe, né? Que precisa de interpretação e tudo? Então, nós vemos, né, quando olhamos para o próprio fato ali de Atos, em Pentecostes, aquelas pessoas, o texto de Atos diz que elas falaram nas outras línguas, falaram as línguas, dialetos, idiomas das pessoas que estavam ali. Eu não creio, né, na tecnicidade dessa separação de laléu, de glossas. Eu acho que isso é forçar o texto grego, isso é forçar a própria literatura grega, né? Nós mesmos aqui em português, em derivação disso, temos a expressão glossolário, tudo vem dessa raiz, não há essa distinção. Glossa, língua não dos homens, dialetos, isso eu não gosto de seguir por essa, né, linha exegética. Vários exegetas entendem que é técnico, seguem nessa direção, né? Não sou, de fato, dono da verdade. Eu, pessoalmente, não gosto de usar essa pressuposição e seguir nessa linha. Mas quando nós olhamos para Atos 2, o texto não está afirmando que aquelas pessoas aprenderam a falar aquele idioma. A Bíblia está dizendo que elas falaram aquele novo idioma para elas. Ou seja, não é novo no sentido de que é um novo idioma que não existia e eles falaram naquele momento e passou a existir daquele momento. Ou seja, é um novo idioma para aquele que não falava. Aquele idioma já existia. E quando Jesus usa o termo de falar novas línguas, é até nessa direção. Não é o novo no sentido de algo que não existe. Ou seja, é uma novidade para aquele que fala. E aquelas pessoas falaram a língua do outro povo, e quem entendeu foi o outro povo. Ou seja, o próprio cidadão que falou ali naquele fenômeno de Atos, não entendeu o que falou. Quem entendeu foi o sujeito da língua que ele falou. Ou seja, o que, né, ocorre aqui em Atos 2 e que ocorre também em 1 Coríntios é que era possível, sim, que o sujeito falasse uma língua, mas ele não entendia. E Paulo está dizendo, olha, por que Jesus disse que é um sinal? Um sinal ele falou em japonês, ele não estudou japonês. Ele falou em japonês sem ter estudado, isso é um milagre. E é verificável, ou seja, o sujeito que é japonês entendeu e disse, olha, é japonês mesmo. Então, por isso que é um sinal. Por isso que é um sinal para os incrédulos, até diz Paulo. Por quê? Porque é o contexto da expansão do evangelho, é o contexto do avanço transcultural. E aí, quando em Corinto o pessoal está falando, mas não traduzindo, e ele consegue falar, e não há alguém daquela língua na igreja, não tem sentido. E Paulo está dizendo, então, ele precisa interpretar o que ele falou. Ele adquiriu a habilidade de falar aquele idioma, mas ele não compreende o que ele falou. Então, o que acontece em Corinto é a mesma coisa que aconteceu em Atos. Eu não distingo esses dois fatos. Eu acho que é forçar a intenção do texto bíblico, achar que Atos é um fenômeno e Corinto é outro fenômeno novo que veio do nada, que de repente cai no colo da igreja de Corinto e não tem precedente bíblico. Ou seja, para mim, Coríntios e Pentecostes são a mesma coisa. Marcelo, reverendo Marcelo. Eu entendo diferente, estou até com todo respeito surpreso pela posição do pastor Amaury, porque a maioria dos teólogos reformados, por favor, pastor Amaury, falamos aqui com muito respeito, entende que Atos 2 é dialectos. E que difere totalmente de 1 Coríntios capítulo 14. Por que eu falo isso? Olha o que diz 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Como a gente consegue, pastor Amaury, data máxima venia, uma expressão do direito, né? Interpretar esse texto. Se fala em mistérios, não está falando aos homens. E está edificando a si próprio. Não é? Então, acho que isso aqui é uma diferença fundamental, porque se no Pentecostes são línguas para manifestar as grandezas de Deus às nações, então aqui entrou em choque com Atos capítulo 2, porque Paulo diz, aquele que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala em mistérios.
E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Está falando de uma edificação interior, de uma edificação própria. E não está se referindo aqui a línguas que são comunicadas, por exemplo, ao japonês, ao ucraniano ou ao alemão. Por isso que nós, pentecostais clássicos, defendemos que o falar em línguas é uma das evidências que nós recebemos o Espírito Santo. Tanto que na profecia de Joel capítulo 2, Pedro amplia e diz assim, os vossos filhos profetizarão. Quando você vê Joel capítulo 2, não tem nenhuma menção de profecia. Ele amplia e diz, e esta promessa é para você, é para os vossos filhos e para todos aqueles que creem. Então nós advogamos pentecostais clássicos, não é? Porque também há o neopentecostalismo, e nós não estamos aqui também falando que o dom de línguas é sinônimo de espiritualidade, não. Estamos dizendo que há uma diferença muito grande entre Atos capítulo 2, que até eu concordo, foram línguas ali faladas das nações, e Deus fez um duplo milagre ali, um milagre de fala e um milagre da audição também, porque cada um entendia. Mas quando eu leio, não é, capítulo 14, verso 2, e depois Paulo vai dizer, não proibais falar em línguas. Olha o que ele diz no 14, porque se eu orar em outra língua, não está dizendo comunicar em outra língua. Ele está dizendo, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com a mente? Aí ele começa perguntas retóricas. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? Então eu penso que há uma diferença muito grande aqui, com muito respeito, a Atos 2 e 1 Coríntios capítulo 14, nessas duas expressões de Paulo, que quando ele fala em língua, ele está falando a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Reverendo Amaury, como é que você explica esse 1 Coríntios 14, 2, então? Então, olha só, enquanto o pastor Marcelo aqui, o meu primo Oliveira também tem colocado em forma de pergunta, né, a resposta de Paulo, mas é resposta, é afirmação. Paulo diz aqui, olha, se eu oro numa língua que eu não entendo, a mente fica infrutífera. Paulo diz, o que eu farei? Eu vou orar com a mente, eu vou orar com o espírito e vou orar também com a mente, ou seja, então é língua. Se é possível traduzir isso, se é possível trazer isso a uma linguagem compreensiva, inclusive para o próprio falante, ou seja, Paulo está dizendo que o falante tem que orar para que ele consiga interpretar, porque senão a mente dele ficará infrutífera. A edificação que ele tem é só uma edificação emocional. Ele só tem o sentimento da presença de Deus, que é precioso. E às vezes até muda mais do que o raciocínio, né? Ou seja, há avivamentos que começaram com esse senso da presença de Deus, não com um discurso inflamado de alguém, né? Esse senso da presença de Deus startou esse milagre. Então, quando Paulo diz, olha, ele falou numa língua, num dialeto, que foi movido pelo Espírito, de fato. O Espírito deu a ele aquela capacidade de falar naquela língua que ele não sabe falar. Então tem uma presença do Espírito. Mas Paulo diz, fica infrutífero. Não tem sentido isso, né? A mente dele não foi... Ele não aprendeu nada, ele não ouviu nada, ele não se edificou aqui nesse sentido de ter compreensão. Então Paulo está dizendo, ora para interpretar. Ele precisa entender o que ele falou para, de fato, a mente dele ter fruto, ter benefício. Aqui eu entendo que as pessoas se equivocam quando interpretam a expressão mistério, entendendo que mistério aqui é um segredo entre o sujeito que ora e Deus. Não, Paulo está dizendo aqui, ele ora em mistério, Paulo está falando em relação às pessoas que estão ouvindo. Se eu falar aqui, se eu pronunciar aqui um texto em turco e vocês não entendem turco, para vocês é um mistério que eu estou falando. Vocês não têm a menor ideia. Se eu e o César, se eu e o Marcelo começarmos a conversar aqui em hebraico, o ouvinte lá que não escuta, que não entende hebraico, fica no mistério para ele o que nós estamos falando. Então, quando Paulo diz que quem ora em línguas, ele está falando em mistério, o mistério, ele está falando... Lembra, o contexto manda muito na exegese, o contexto é o culto público. Então, é um mistério para os outros presentes no culto público. Porque o texto ele começa dizendo assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. A língua desconhecida dos ouvintes, dos presentes do culto. Então, Não é uma língua desconhecida
em sentido de essa língua não é conhecida de ninguém. Estou só tentando entender o raciocínio aqui. Nessa linha, entendeu? E Paulo está dizendo, olha, a gente tem que lembrar, Corinto é uma cidade cosmopolita. Era um corredor de estrangeiros para lá e para cá. Por que nós só temos a problemática em relação a línguas em Corinto? Nas outras igrejas, isso parece ser ponto bem tranquilo, tanto é que Paulo não corrige. E a pergunta é, só tinha línguas em Corinto? Você não tem essa presença forte em Colosso, tal. Você tem Corinto. Corinto, isso acabou virando um problema, por quê? Porque está ligado ao fato de Corinto ser o maior corredor daquele contexto ali de estrangeiros. E a igreja está experimentando ainda a continuação de Pentecoste, transpondo a barreira transcultural. Reverendo Marcelo. Bom, eu vou aqui divergir novamente, porque, pastor Maurício, se a pessoa está falando em outra língua, como que ela está edificando a si próprio no homem interior? Por exemplo,